A Ubisoft chegou a um novo patamar de fracasso, tendo vendido cerca de 25% da sua empresa para a Tencent. E com as ações caindo cada vez mais, ataques de hackers e sofrendo cada vez mais hate da crítica e público pelo lançamento de seus games quebrados e genéricos, é fácil esquecer que um dia essa foi uma das maiores e melhores empresas de games do mundo, lançando anualmente jogos incríveis e aclamados. Então o que aconteceu com essa lendária, porém controversa empresa? Pega um sorvete, que com esse calor tá osso, porque hoje vamos analisar a queda da Ubisoft. A Ubisoft foi fundada em março de 1986 na França pelos 5 irmãos da família Guillemot, Christian, Claude, Gerard, Michel e Ives. Inicialmente os irmãos trabalhavam nos negócios agrícolas da família. Eles então perceberam uma oportunidade no mercado de software e informática, começando a vender componentes de computador e posteriormente jogos por correspondência, pois era mais barato importar do Reino Unido e revender na França. A empresa precursora chamada Guillemot Informatique, fundada em 1984, evoluiu para Ubisoft Entertainment, com o nome Ubisoft, escolhido para representar software ubíquo ou presente em todo lugar. A princípio, a empresa concentrou-se na distribuição e publicação de jogos de outras companhias, fazendo acordos com grandes nomes como Electronic Arts e Sierra Online para distribuição na França. Logo, eles expandiram para o desenvolvimento interno, lançando seu primeiro jogo, Zumbi, em 1989. E após alguns lançamentos menores e publicações de jogos como Prince of Persia 2, a Ubi teve seu ponto de virada com o lançamento do jogo Rayman em 1995, que impulsionou a empresa a se tornar uma grande desenvolvedora global. Isso permitiu a expansão global da Ubisoft com a abertura de estúdios em diversos países e posteriormente a aquisição de outras empresas, como a Red Storm Entertainment, produtora original de Rainbow Six e Ghost Recon. A partir daí, no começo do século XXI, a Ubisoft era uma das gigantes do cenário gamer, tendo então começado o auge da empresa. De 2000 a 2013, a Ubisoft não foi só uma grande produtora de games, foi uma das melhores da história, sendo uma produtora e publisher de sucesso absurdo. Saca só o arsenal de games que eles produziram. Em 2002, lançaram o aclamadíssimo Splinter Cell, uma das franquias de stealth mais icônicas e incríveis já feitas. Em 2003, Rainbow Six 3, o primeiro feito pela Ubisoft, queria spawnar uma franquia enorme e com jogos icônicos como Rainbow Six Vegas 1 e 2, e o famoso multiplayer tático jogado até hoje, o Rainbow Six Siege. Ainda em 2003 tivemos também o reboot de Prince of Persia, o Prince of Persia The Sands of Time, game esse que recomeçou o sucesso da franquia Prince of Persia, que deu espaço para várias sequências de sucesso. Em 2005, Ghost Recon Advanced Warfighter, o primeiro da saga Ghost Recon a ser desenvolvido e publicado pela Ubisoft, que também spawnou uma franquia de muitos games de sucesso. Em 2007, a franquia de maior sucesso da Ubisoft foi lançada com Assassin's Creed, jogo esse que veio de um conceito criado para o que seria o próximo jogo do Prince of Persia, mas que evoluiu para um jogo próprio e que tem lançamentos de sucesso até hoje, com o auge sendo Assassin's Creed Black Flag e o mais recente sendo Assassin's Creed Shadows. Em 2008, a Ubi assumiu o desenvolvimento da franquia Far Cry, spawnando também outras sequências de sucesso, com o auge sendo Far Cry 3 de 2012. E tem muito mais, a Ubisoft produzia e publicava dezenas de jogos todos os anos, um mais bem sucedido que o outro, e parecia que essa lua de mel não ia acabar nunca. Mas aí eu te pergunto, o que todas essas franquias têm em comum? E eu digo a vocês, morreram no Black Flag. Por mais que tenham sido aclamados, mesmo no seu auge, você percebe que os jogos da Ubisoft têm certas similaridades. Isso é, porque a maioria dos jogos da Ubisoft, mesmo no seu auge, cortavam ao máximo os custos de desenvolvimento. Eles faziam isso principalmente reutilizando assets de jogos anteriores, por isso o Ezio corre igual o Altair, por isso Far Cry 4 tem as mesmas animações que o 3, por isso todo jogo repetia mecânicas, animações e design de missões do anterior. Isso para 2006, 2007 até 2012 estava suave, a gente não exigia tanto assim. Mas após 2013 começou a se falar muito dos jogos bugados da Ubisoft, e sim, eles realmente eram muito bugados, mas eram quase tão bugados quanto antes também. Só que enquanto a maioria da indústria tentava evoluir, a Ubisoft se manteve com a mesma ideologia, a mesma estratégia datada de mercado, essa sendo lançar o máximo de jogos possíveis anualmente, com mecânicas repetitivas porém de fácil desenvolvimento, tentando assim maximizar os lucros, gastando o mínimo possível com seus desenvolvimentos. E como eu falei antes, essa estratégia deu muito certo entre 2005 e 2012. Após isso, com uma nova geração, os padrões começaram a mudar e começamos a ver rachaduras no sistema da Ubi, começando com Far Cry 4. Eu vou ser sincero, eu adoro esse jogo, me diverti bastante nele, mas é basicamente uma reskin do 3 com as mesmas animações,
missões, a mesma mecânica de caça, as mesmas mecânicas de tomar base, e missões bem simples que facilitam a utilização de tais mecânicas recicladas. Resumindo, é mais do mesmo. E é claro, um ano depois lançaram outro jogo, mais simples ainda, que muitos dizem usou o mapa reciclado do 4, o Far Cry Primal. Mas as maiores polêmicas envolvendo a Ubisoft na época se resumiam a 2 jogos, um sendo parte da sua maior franquia e outro sendo uma nova IP. Eu vou mencionar essa nova IP primeiro. Watch Dogs, jogo esse que popularizou a trend da Ubisoft de mentir nos trailers, né? Quem não lembra daquele trailer incrível que a Ubisoft lançou, mostrando os gráficos absurdos e uma física realista só pra chegar no jogo e não ser nada daquilo que prometeram. Watch Dogs foi um bom jogo, que eu gostei bastante, mas não era nada daquilo que os gamers esperavam. A expectativa da Ubisoft era que fosse o novo GOT, e não chegou nem perto disso, mesmo sendo um game muito bom. A segunda polêmica se deve ao conturbado lançamento de Assassin's Creed Unity, o jogo mais bugado da época. Tipo, olha isso aqui, que bizarro. E é triste porque depois que foi consertado, o jogo se mostrou incrível. Os gráficos e mecânicas são excelentes até hoje. Eu sinceramente acho que esse jogo dá de 0 a 10 nos últimos Assassin's Creed lançados. Eu pessoalmente não curto os Assassin's Creed RPG tanto assim, mas enfim. Gravar esses 2 jogos que eu falei, Assassin's Creed Unity e Watch Dogs, acredito eu que esses foram os últimos jogos que a Ubisoft investiu pesado na produção por um bom tempo, tendo sido eles um tiro pela culatra, já que foram criticados e não aclamados como a Ubisoft previa. A partir daí, acredito que a Ubisoft não quis arriscar tanto em seus lançamentos, investindo talvez mais em marketing do que nas próprias produções. Quem não lembra do The Division, né? Dos vídeos incríveis de supostas gameplays lançados para dar hype, que não tinham quase nada a ver com o que foi o resultado final do jogo. E que, de novo, fez o público e a crítica ficarem com o pé atrás com essa empresa no geral. Nos anos seguintes, como eu disse, a empresa começou a não arriscar mais, lançando jogos que sempre pareciam ter as mesmas mecânicas de tomar territórios ou bases, jogos com elementos de RPG, jogos de esporte que pouca gente jogou ou ligou, ou jogos apenas online que tiveram recepções mistas ou negativas, com a qualidade entre eles diminuindo cada vez mais com o passar dos anos. Tem exceções, claro, com jogos como Watch Dogs 2, que eu gosto tanto, mas o próximo jogo dessa mesma saga, que foi o precursor para a nova geração, sendo do Series X e PS5, gritava jogo genérico construído com assets de outros jogos. O jogo parecia ter uma ideia interessante, porém, o que saiu foi um produto sem alma nenhuma, sem polimento, sem direção nenhuma. Resumindo bem os lançamentos atuais da Ubisoft, jogos genéricos e repetitivos que te cansam de jogar. E eu vou listar alguns aqui. A reformulação de Assassin's Creed com Origin em 2017 viu com bons olhos uma novidade à saga, porém com lançamentos posteriores virou só mais do mesmo novamente, com Odyssey e Valhalla tendo pouco, se não nada a ver com a saga principal, sendo esses 2 em particular muito parecidos em mecânicas e design, com elementos RPG cansativos e repetitivos, te forçando a ficar horas upando, só para ter uma chance de fazer as missões principais de forma digna. E por mais que não fossem jogos ruins, eram bem genéricos e esquecíveis pra mim. Far Cry após o 3 virou um poço de mesmice e repetição, sempre com aquela mesma gameplay de capturar base, coisa que se espalhou pra um game que não deveria ter nada a ver com isso, o Avatar Frontiers of Pandora. Cara, eu tava tão ansioso pra esse jogo, até jogar e ver que por mais que o mundo aberto fosse lindo e muito bem feito, o design de missões e coisas a se fazer era idêntico a Far Cry, tendo toda a gameplay baseada em captura de base, e quase todas as missões, mesmo da história principal, girando em torno disso, tendo pouca, se não nenhuma variedade nessas missões. Em um universo com tantas possibilidades, né? Avatar, você pode fazer tanta coisa com o gameplay. Essa gameplay é muito travada, você não tem quase variedade nenhuma, e era só assistir o filme pra pegar um pouquinho de inspiração, não? Ghost Recon, o antijogo focado em campanhas single players épicas, virou jogo co-op bem repetitivo, com mundos abertos lindos, porém que dão uma sensação de vazio e mesmice, com o último sendo bem genérico e bugado, forçando até mesmo um reboot pra franquia, que vai vir com um jogo em primeira pessoa agora, sim, pelo que eu ouvi falar. E por último, eu vou falar do Star Wars Outlaws, que tinha tudo pra ser bom, mas saiu tão genérico, tão mal feito, de novo, repetitivo, com mecânicas repetitivas que ninguém aguenta mais dos jogos anteriores, e é algo que notei nos jogos da Ubisoft, né? Todos eles parecem que foram feitos por IA. Sempre colocam as mesmas mecânicas mais usadas, que possivelmente vão agradar o máximo de players possível, mas eles fazem isso, sei lá, parece que sem amor, sem coração. Todos os lançamentos atuais deles parecem ser feitos apenas para agradar os acionistas da Ubisoft, que não entendem nada de jogos. Eles só acham que, bota isso aí que vai agradar o máximo de pessoas e a gente vai vender. Mas voltando ao assunto dos cortes de gastos, esse que, como eu falei, é feito para lucrar o máximo possível, mas isso não funciona mais em 2026. É esperado das empresas, principalmente as AAA, um certo nível de qualidade, e quando a empresa quer lançar mais de 4 jogos anualmente, sendo eles, na melhor das hipóteses, mais do mesmo, e na
pior, um flop completo, não é à toa que as ações estão caindo, não é à toa que 2 meses depois dos lançamentos os seus jogos já sai tudo na promoção. Ninguém em sã consciência olha para Skull and Bones, o suposto quadruple A da Ubisoft, e pensa: esse é pré-venda. Um jogo sem mecânicas básicas de exploração, que perde por um jogo de mais de 10 anos atrás. Jogo esse que a Ubisoft inclusive anunciou o remake, né, o Assassin's Creed 4. Pra você ver, eles estão tendo que apelar pra nostalgia, já que não dá pra viver de jogos genéricos. Alguns com lançamentos anuais, outros com bugs que nunca foram consertados, como o Uno, que até hoje é injogável pra muita gente no Xbox One e Series. Não dá pra viver de jogos que são cancelados com menos de 1 ano de lançamento. Não dá pra viver tendo seu único jogo competitivo de sucesso ser hackeado e ficar injogável não por horas, mas por dias. Não dá. A conta chega. A queda da Ubisoft tem que ser estudada. É literalmente um estudo de como uma gestão preguiçosa e mal gerenciada pode levar à perda de lucros e, em muitos casos, quase à falência. Tudo isso porque a empresa não quis evoluir, não quis se esforçar, quis ficar no mais do mesmo, esperando ter o mesmo sucesso de antes. E a gente vê que eles têm o talento para fazer games ótimos, games incríveis. O maior campeão do TGA, com Expedition 33, saiu de ex-devs da Ubisoft. E no mesmo ano, um dos maiores sucessos com Dispatch também saíram de ex-devs da Ubisoft. Então o problema não são eles, não são os devs. O problema está na gestão, que sempre pede para esses mesmos devs talentosos fazerem as mesmas coisas de novo, de novo e de novo, sem tempo para ser polido, sem tempo para ser criativo, só com tempo para criar desgosto e deixar de amar aquilo que eles fazem melhor. E é nesse clima que se criam os problemas. O criador de Expedition 33 tentou vender a ideia para a Ubisoft, que segundo ele mesmo, disse que jogos desse tipo não era o que os players queriam. Olha essas vendas aqui, né? Dá pra ver. A gente quer Skull and Bones mesmo, a gente quer Rainbow Six Extraction lá, sei lá. Ai. A Ubisoft está cada vez mais dando um tiro no próprio pé. E com tantas franquias lendárias na geladeira e com apenas o sonho deles se esforçarem para fazer jogos decentes de novo, é difícil dizer se eles voltam a serem ao menos uma empresa boa de novo. A Ubi vendeu cerca de 25% da sua empresa para a Tencent, então investimento é o que não vai faltar. Querendo ou não, ela vai continuar por aí, por bem ou por mal. E se vai voltar ao topo um dia, eu duvido, mas só o tempo dirá. Mas por enquanto é isso, pessoal. Essa foi a queda da Ubisoft.